Atenção, assista esse vídeo num lugar calmo, tranquilo, silencioso, para você aproveitar cada detalhe, que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão sobre o mundo financeiro. Eu sou Marcelo Meurer, analista CNPI, fundador da Estratégia Checkmate, que é um produto de recomendação em ações e opções, fundador do Mapa das Opções, que é um curso em que a gente explica desde o básico até o avançado tudo sobre opções, e também sou autor daquele livro ali, Estratégias com Opções, em que a gente traz diversas estratégias, diversas maneiras de você ganhar na Bolsa de Valores por meio das opções. Mas então, hoje, o que a gente vai falar aqui? Hoje eu vou mostrar para vocês o poder das opções. Eu vou mostrar, por meio de um estudo desenvolvido aqui, desde 2015 até hoje, a diferença de resultados entre simplesmente você comprar ações e você aplicar técnicas simples com opções. Então, a gente vai comparar aqui por meio de alguns estudos, na verdade, tá? Que foram desenvolvidos, que eu desenvolvi aqui ao longo dos últimos dias. E esse estudo, um verdadeiro backtest, tá? Eu faço testes de estratégias aplicadas ao longo do tempo, desde 2015 até o último vencimento de opções, até meados de agosto agora. Estou gravando esse vídeo no dia 7 de setembro de 2023. Então, são quase 9 anos aí, tá? Desde janeiro de 2015 até meados de 2023. São 8 anos e meio, na verdade, de um backtest, justamente para medir o resultado das operações com opções, algumas estratégias simples, comparando esses resultados com simplesmente comprar ação ou com índice Bovespa, enfim. E o grande detalhe, o grande motivo de eu ter feito esse estudo, essa comparação, é porque as opções, elas mudam a lógica da operação, elas mudam a lógica de quem está operando, do investidor, mudam a percepção do quanto pode ganhar e do quanto pode perder. Por quê? Porque as opções alteram, e normalmente, se você tiver um método, uma metodologia, uma forma inteligente de operar, você vai melhorar a sua relação risco-retorno. Então, quando você compra uma ação, por exemplo, se a ação subir 5%, você ganha 5%. Se a ação cair 10%, você perde 10%. Com as opções, você pode montar operações, por exemplo, em que se a ação cair, você não perde nada, e se a ação subir, você ganha até 3%, por exemplo. Isso tudo eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, antes de mais nada, que esse tipo de operação que eu estou fazendo, que muda a lógica, né, do mercado, em que você altera a relação risco-retorno, tá? Esse tipo de operação é super comum e a gente já montou diversas vezes. Eu trouxe aqui 11 exemplos aqui para vocês, mas a gente já montou muito mais do que isso. É uma operação corriqueira para quem está acostumado com opções. Uma operação simples, você compra o ativo, compra uma put e vende uma call. Essa operação é chamada de collar, tá? E como você pode observar aqui no gráfico de payoff, nessa operação, por exemplo, nos Minas, na pior das hipóteses, você perde 2% e na melhor você ganha 7%. Então, quer dizer, uma relação aqui melhor do que 3-1, né? Melhor do que 3-1. Se der certo, você ganha 7%, se der errado, você perde menos de 2%. Outro exemplo aqui, ó, em Ezetec. Se der errado, você perde 1,2%, se der certo, você ganha 5,87%. Outro exemplo aqui, ó. Essa operação foi montada em Santander, né? Se der certo, olha só, nesse cenário você não tem resultado negativo, né? Se der errado, entre aspas, você ganha
só 0,61%, mas você ganha, né? Você não perde dinheiro nessa operação. E se der certo, você ganha 2,13%. Tem outras operações aqui também, por exemplo, em VEG. Dando errado, você ganha 1,08%, dando certo, você ganha 1,7%. Essa outra aqui, ó. Dando errado, você ganha 1,17%, e dando certo, você ganha 3,97%. Então, isso tudo são operações, tá, montadas lá na estratégia Checkmate, tá? Tudo com são operações recentes, tá? E para quem quiser, eu posso até mandar como já essas operações já passaram e não é recomendável. Você nem vai conseguir montar essa operação mais, tá? Algumas até vão, porque essa aqui é recente, por exemplo, tá? Mas não é indicado. Não estou recomendando, tá? O momento de montar essas operações já passou. Não é para montar essas operações aqui, tá? O momento já passou, não é isso. O objetivo desse vídeo não é fazer recomendações, mas apenas mostrar para vocês que esse tipo de operação é real, é corriqueiro, é recorrente, é operação simples, tá? Operação simples que só para mostrar para vocês que é possível sim você ter relações risco-retorno como essas que eu mostrei para você aqui. Então vamos lá, vamos para o estudo que é o que interessa. Essa aqui é uma planilha, tá? Que eu que desenvolvi aqui, e eu vou explicar por alto como que foi feito esse estudo. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudos aqui, tá? Por alto, como que funciona essa planilha aqui. Eu peguei os vencimentos de opções desde 2015. Então, nós temos aqui o vencimento de opções desde o ano de 2015. E eu peguei aqui o resultado, a cotação, aqui no primeiro exemplo, do Ibovespa, desde 2015, nas respectivas datas aqui, até o último vencimento de opções, que foi o dia 18 de agosto. Tá? E para não ficar um valor assim unitário, nesse primeiro exemplo aqui, eu simulei começando com 100 mil reais, por exemplo. Então, multipliquei isso daqui por 2.150, como se você tivesse 2.150 Ibovespas, tá? Só para a gente ter um número mais redondo aqui para medir. Então, nessa coluna aqui é o desempenho do Ibovespa, e nessa coluna aqui é o desempenho 3:1. Como assim? Se você observar, tem uma fórmula aqui, tá? E essa fórmula diz basicamente o seguinte: se o desempenho do Ibovespa for bom, se o Ibovespa subir, eu só ganho 3%. Então, se o Ibovespa subir 80%, eu só ganho 3%. Não é? Porque nesse tipo de operação é o preço que eu pago aqui para limitar o meu risco, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, de Usiminas. Se a ação subir 1.000%, eu estou limitado aqui, eu só ganho 7,12%. Então, eu trouxe isso para a planilha. Meu ganho máximo é 3%. Mas, em compensação, meu prejuízo máximo também ele está limitado. Nesse exemplo, eu peguei 1%. Tá? Então, são conjecturas, tá? É um estudo com base nessa proporção 3:1. Se o Ibovespa subir, eu ganho 3%. Se o Ibovespa cair, eu perco 1%. E a gente pode ver o desempenho ao longo do tempo, tá? E esse aqui é um gráfico. A linha vermelha é a linha dessas estratégias com opções, e a linha azul, o desempenho puro do Ibovespa. Você vê que existe uma linearidade, né? Uma linearidade maior nessas operações com opções, e o resultado final foi melhor também, tá? Justamente porque as opções melhoram a relação risco-retorno. Só que o que você precisa considerar é o seguinte, que nesse exemplo aqui de Ibovespa, eu estou pegando aqui um exemplo frio, estou pegando dados frios, e para quem conhece o mundo das opções, existe uma técnica, toda uma técnica por trás ao se montar operações como essa. Porque
Nesse tipo de operação, existe um timing apropriado para você montar essas operações. Por isso que eu falei que não é o momento de montar aquela operação de lojas Renner, por exemplo, ou qualquer outra que eu mostrei exemplificamente por aqui. Existe um timing apropriado para você montar e existem condições apropriadas para você montar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que aqui eu não considerei nada disso. Não considerei o timing apropriado, não considerei condições apropriadas. Significa que é raro eu conseguir montar operações com boa relação risco-retorno em opções? Não, não é nada raro, é super comum. Só que é preciso um pouco de critério, né, para você montar operações com a relação risco-retorno melhor. Então, por isso que eu dividi em 6 estudos diferentes. Esse primeiro foi o de Bova 11. Peguei ainda dados frios, tá? Mas aqui em Petrobras, também com a proporção 3:1, a fórmula foi a mesma do Ibovespa, tá? E o resultado, olha só que legal, foi esse daqui, tá? Você vê um resultado semelhante aqui, né? Aqui em Ibovespa, mas ainda foi um pouco melhor, principalmente se você considerar o desempenho total, né? Você saiu aqui de Petrobras de R$ 19.000, 19.700, chegando aqui a R$ 82.000. Isso em 8 anos, tá? Isso ao longo do tempo, vou até calcular aqui para vocês aqui, é legal para a gente traçar ver quanto que isso representa ao longo do tempo, tá? Deu 104 meses esse período aqui. Na realidade, 103 meses, né? Ou 104, vamos colocar 104, não sei ao certo agora. Mas, enfim, saindo de 19.715 e chegando em 82.437. Vamos ver qual foi o desempenho médio mensal ao longo disso. 1,38%, tá? Então, você vê que, em números mesmo, o resultado aqui de Petrobras foi ainda melhor. E quando eu pego outros estudos, a coisa só melhora, tá? Por exemplo, eu fiz esse estudo aqui com ativo de mais qualidade, né? Como é o caso de Vivo, uma ação menos volátil, né? Com fundamentos mais estáveis, vamos dizer assim, uma ação que não é cíclica como é Petrobras, tá? E olha só que interessante, olha o gráfico aqui, tá vendo? A gente saiu aqui no caso de Vivo de cerca de R$ 88.000 e fomos para 258, tá? Então, foi um resultado bastante interessante. Você vê que, enquanto o desempenho puro da ação ficou ali patinando, a ação patinou aí no céu do lugar, né? Saiu de 41 e foi para R$ 42 ao longo de 8 anos. Você, com esse tipo de estratégia com opções, você maximiza muito os resultados. E antes que você me pergunte, esse tipo de estratégia não atrapalha em nada o recebimento de dividendos, por exemplo. Porque nesse caso, nesse estudo, você está comprado na ação. Então, você continua recebendo os proventos e tendo o direito a receber tudo como qualquer outro acionista. Então, vamos lá. Eu peguei aqui agora estruturas com a relação risco-retorno ainda melhor. Como, por exemplo, 3:0, né? Que eu mostrei acho que alguns exemplos aqui. Acho que foi esse de lojas Renner, que tem uma proporção mais ou menos assim, né? Na verdade, até melhor do que isso. Se você perder, você ganha 1,17. Se você ganhar, você ganha 4% praticamente. Mas eu peguei aqui para fazer esse estudo um resultado 3:0. Se você ganhar, você ganha 3%. Se você perder, você, né, se o Bovespa cair, nesse caso, você não perde nada. E olha, ao longo do tempo, como foi o desempenho
né, desse tipo de estratégia. Sem contar que isso te garante um sono muito mais tranquilo, né? Se acontecer qualquer problema, você tá protegido, você não perde dinheiro. Até mesmo, tá, nessas relações que você tem uma perda de 1% aqui, como eu mencionei, pode acontecer o que for, pode vir outra catástrofe global, como a que tivemos recentemente, que tudo caiu, você vai ter uma perda mínima, uma perda pequena. Então, isso, além de te garantir, né, esse tipo de estratégia com opções, além de te garantir um resultado fenomenal ao longo do tempo, te garante um sono muito mais tranquilo, uma qualidade de vida, que você precisa levar isso em consideração, né? E nesse caso aqui, por exemplo, o Ibovespa tem uma média de 1,6% ao mês, né? Eu já fiz esse cálculo aqui, joguei isso aqui na calculadora. Mas olha a linearidade aqui, né? Você pode pensar, 1,6% não é tanto assim, mas você não teve sustos aqui nesse período, né? Você não teve, o seu psicológico aqui não vai ser afetado, a questão das finanças comportamentais, isso não vai te atrapalhar, você não vai vender na baixa e comprar na alta, você não tem essas questões que podem te atrapalhar. Enfim, e quando a gente joga isso em outros ativos, a coisa só melhora também, né? No caso aqui de Petrobras, saímos de 19 mil e fomos para 123 mil reais. No caso de Vivo, também foi ainda melhor, né? Chegamos a incríveis 422 mil, de 88 para 422 mil. Isso aqui, ó, nem calculei a média do Banco Central, acho que vale a pena a gente... Aqui é a média mensal, né? Vale a pena a gente calcular aqui. 88,150. Vamos para 422 nisso. Aqui, ó. 422,274. Média mensal de 1,51%. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso, tá? Que você consegue, com opções, melhorar a relação risco-retorno, tá? Limitar o seu prejuízo, e mesmo que isso limite o seu lucro, se você montar operações com uma assimetria positiva, da seguinte forma: se der certo, você ganha mais, se der errado, você perde um pouco, ou até ganha, ou até fica no 0 a 0. Se você monta operações desse tipo com regularidade, ao longo do tempo, você tende a ter resultados como esse. Eu sou analista CNPI por imposição legal e da própria APMEC, da CVM. Eu não estou aqui para garantir resultados futuros, até porque eu não estou recomendando nenhuma operação em particular neste vídeo. Mas o que eu quero mostrar, que eu mostrei para vocês aqui em 6 estudos diferentes, é que montando operações simples, com opções em que você melhora a relação risco-retorno, mesmo que limitando o seu lucro máximo, como essas operações que eu mostrei aqui para vocês, você tende a ter um resultado muito interessante a médio e longo prazo. Sem contar que você vai dormir mais tranquilo, porque você está ali com o seu risco limitado. Então, é isso. Eu gravei esse vídeo para mostrar para vocês que as opções mudam a sua forma de enxergar o mercado, vão mudar os seus resultados e, principalmente, vão proteger o seu patrimônio que você conquistou com muito suor, com muito trabalho, e vai te garantir também automaticamente um sono muito mais tranquilo. Obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu.